Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Estou aguardando o João. João falou que está aqui, mas eu não estou vendo, João. Eu não estou te vendo. Você não apareceu para mim. Conforme as pessoas forem entrando, se puder dar para a gente uma ideia de como está o som e a imagem. Eu vou aguardar aqui o João chegar e a gente começa a nossa conversa de hoje. João não está aparecendo para mim aqui no link. Está bom o áudio? Tá bom, Lídia, o áudio? Esperar o João entrar, aí a gente testa o dele também. E a gente começa a nossa conversa. Tá ótimo, Fabi, boa noite, Cíntia. O João daqui a pouco... o João entrou. Vou compartilhar aqui com vocês. João! Oi, tudo bem? João, já vou avisar que estamos ao vivo, viu? Olá, tudo bom, pessoal? Você já entra ao vivo também. Que ótimo, bom saber. É prudente avisar, né? Eu não falar nenhuma besteira por aqui. Em tempos de pandemia, né, que as relações agora são desse tipo, nessa modalidade, é bom avisar quando está ao vivo. Eu tava contando para o João que na última live, o Sebastião estava aqui do meu lado e ele começou a empilhar vários CDs, assim, né? E eu preocupado, olhando aqui do lado, pensando daqui a pouco vai desmoronar a pilha, né? E depois ele começou, no fundo, tocar um tambor. Aí eu mandei um WhatsApp lá pro Danilo, falei, olha, é o seguinte, agora, por favor, a partir de agora ele não vai retroceder. Mas tem isso, João, né? Tem que avisar e tem cachorro, enfim. Tudo pode acontecer, né? Numa live, tudo pode acontecer. Isso. Vamos tentar ir bem aqui. Sem outras intercorrências. Ô, João, eu vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem, que sempre demora, né? Para as pessoas irem se conectando, né? Uhum. E enquanto as pessoas não entram, assim, outras pessoas, né? Porque a gente já tem quase 10 pessoas assistindo a gente. Eu queria comentar contigo e com todo mundo, né? Sobre uma situação que tem a ver, que aconteceu hoje, mas que tem muita relação com o que a gente vai discutir aqui. E em São Paulo, o João fala do Rio, por isso estou dizendo aqui em São Paulo. Na cidade de Piracicaba, teve uma reintegração de posse, né, com geração de um conflito, né? E várias famílias, nesse momento de pandemia, elas estão na rua, elas foram expulsas, né, das suas casas, acordadas às 6 da manhã, e foram colocadas na rua no momento em que justamente a gente pede para todo mundo ficar em casa, né? E parece, segundo notícias, de que a juíza que deu essa ordem, ela deu sem parecer do Ministério Público e da Defensoria Pública. Eu estou comentando isso para além de ser uma situação terrível nesse momento, né, em especial, mas sempre, ela tem muito a ver com as questões que a gente vai discutir aqui, que é a questão fundiária, né? Discutir a questão do meio ambiente é passar e discutir a questão fundiária, né? A especulação imobiliária. E é uma... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Foi uma área do MST, não é isso? É uma área área que ele...
que eles assentamento. dizem que era uma área que foi ocupada, se eu não me engano, desde janeiro, e que era uma área de pasto, aquilo que a gente sempre discute, né, sobre a questão da função social, né, da terra, e que a gente vai discutir bastante ao longo dessa noite, né. Assim, é o início do nosso problema, né? Como garantir que, quer dizer, em primeiro lugar, pensar que a questão ambiental e a questão social sempre estão juntas, assim. Não existe ambiental sem social, nem social sem ambiental, porque a gente, de fato, vive em algum lugar, né? Não existe sociedade sem um lugar de vida, né? E, ao mesmo tempo, também não existe mais, pelo menos, né, mundo sem gente. Nenhum pedaço do mundo sem gente. Então, acho que a gente tem que começar por aí, a pensar qualquer coisa sobre o meio ambiente, né? Exatamente. João, vou dar boa noite, então, para Andréia, Suzana, Rafaela, Elisângela, a todos e a todos que estão conosco. Nessa noite fria, né? Ou seja, mesmo que não estivéssemos num momento de pandemia, poderíamos estar todos em casa ouvindo a live. Provavelmente. Eu vou apresentar para vocês um companheiro, um grande amigo, João Laguens. João é pesquisador no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, atua nas áreas de antropologia e da política de meio ambiente, e além de antropólogo, João é geógrafo e tem uma larga experiência em planejamento e gestão ambiental. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que você tem uma contribuição gigantesca, né, em relação ao tema ambiental e a tantos outros, né? Mas hoje, em específico, a gente vai discutir a questão ambiental. É uma enorme prazer. Nos conhecemos de longa data, né? Estudamos juntos, fomos do mesmo grupo de pesquisa, somos do mesmo grupo de pesquisa, e esse debate, enfim, tenho o maior prazer em fazê-lo e sempre que for chamado, estarei aqui. Obrigada, João. Espero que no futuro também, contribuindo com a cidade de São Bernardo, com esse debate que eu acho que é super importante. Exatamente. Obrigada, João. Obrigada. Vou um pouco dar um panorama do nosso objetivo hoje, né, para ficar um pouco mais claro. E quem quiser participar pode colocar questões, né, problemas, enfim, a gente vai procurar responder na medida do nosso tempo, né, e das nossas possibilidades também. A nossa ideia hoje era discutir a questão das políticas ambientais e das suas consequências, né? Um momento, né, marcado, um momento histórico, mas principalmente agora marcado, né, pelo crescente número de assassinatos de lideranças indígenas, de lideranças no campo, de perseguição, João, e até demissão, né, de funcionários públicos que fiscalizam, que controlam, que realizam pesquisas, inclusive que executam seu próprio trabalho, né, que é a fiscalização de algumas áreas, e o aprofundamento, ou pelo menos a continuidade dessas políticas, mesmo em tempos de pandemia. E também buscar estabelecer as relações, né? O que a Amazônia, quando a gente fala Amazônia, parece algo tão distante, né? O que tem a ver com a nossa realidade, com as nossas regiões, né? Como é que essas questões ambientais, elas impactam na vida das cidades? Como é que elas podem ser pensadas, né, nesse conjunto urbano também? E a gente decidiu fazer também porque tinha uma preocupação muito grande, acho que em todos os jornais, né, todos os dias, a gente observa, né, que a questão do meio ambiente vem sendo pontuada, né, vem sendo pautada. E assim como todas as questões que a gente vem mostrando ao longo das nossas lives, né, há um agravamento nesse momento de pandemia das situações que eram pré-existentes, de problemas que já estavam aí, né? E nesse primeiro trimestre, por exemplo, do nosso ano aqui, na Amazônia, né, que é o momento em que geralmente, né, costuma apresentar baixos índices, né, de desmatamento, em razão daquelas chuvas fortes, né, que marcam o começo do inverno amazônico,
a gente percebe exatamente que nem a chuva impediu o desmatamento da Amazônia, né? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que, aliás, teve o seu diretor exonerado ano passado, não foi isso? Isso, exatamente. E uma equipe enorme perseguida, e uma descontinuidade das políticas, do financiamento, enfim, um monte de intervenções em cima do INPE, que tiveram consequências gravíssimas para o desmatamento no Brasil, né? O INPE mantém desde 88, se eu não me engano, um sistema de monitoramento das queimadas e do desmatamento da Amazônia. Esse sistema tinha sido acoplado como um sistema oficial de controle do desmatamento, e os boletins de desmatamento gerados por esse sistema, eles tinham duas consequências. Primeiro, acionar os órgãos ambientais locais para combater as queimadas quando era um caso de queimada. E, ao mesmo tempo, as áreas desmatadas ilegalmente, elas geram multa, responsabilização criminal pelo dano ambiental, e a obrigatoriedade de, quando esse desmatamento é ilegal, de que o dano seja recuperado, ou seja, que as áreas sejam reflorestadas. E o que foi feito ano passado no governo foi, ao mesmo tempo que o governo sinalizava, o presidente saiu à televisão, aos WhatsApps da vida e Twitter, dizer, não, o dado do INPE está errado, isso é mentira, não teve esse desmatamento, o que, enfim, eu não sei como é que é possível não ter um desmatamento que aparece no satélite. Enfim, a gente tem mecanismos precisos, científicos, de absoluto controle, e ele veio desacreditar esses dados. E quando fez isso, também fez medidas administrativas que desvincularam ou que sinalizam a desvinculação desse controle via satélite em relação às terras. Então, desmatar na Amazônia tornou-se muito fácil e muito sem consequências. É claro que o desmatamento sempre houve, quer dizer, sempre houve. Há muitos anos, há décadas, que a gente tem uma trajetória de desmatamento na Amazônia. Tinha sido construído uma série de sistemas de controle do desmatamento, algumas políticas muito efetivas, inclusive, e isso foi sendo desmontado. Na verdade, desculpa se eu te atropelei. Não, pode falar. Na verdade, esse processo ele começou já no governo do Michel Temer. No governo Temer, houve dois atos que foram bastante problemáticos com relação ao desmatamento da Amazônia. O primeiro foi a MP 759, que ele fez passar, assim, num dia cheio de protestos em Brasília, em condições das mais esquisitas possíveis, que é uma medida provisória que acaba com a diferenciação que existia com relação à regularização fundiária das áreas, das pequenas áreas e das grandes áreas. Ou seja, a diferença que existia, que reconhecia que pequenas propriedades merecem, é possível regularizar, mesmo que a ocupação não seja o mais... não tenha o direito... Você constitui o direito de posse depois de um tempo de ocupação. Isso havia uma restrição para o tamanho dessas áreas. Você não pode sair ocupando qualquer área e supor que você vai ganhar essa área. Entretanto, você entendia que as áreas pequenas, aquelas que configuram pequenas propriedades, até 4 módulos fiscais, isso varia segundo as condições de uso da terra no país, essas áreas você reconhecia que existia um interesse social e que a pessoa estava usando aquilo para a sua sobrevivência e tal. E que outras áreas você nunca admitiria a regularização fundiária ou só em condições extremamente excepcionais nas grandes áreas ocupadas. Essa medida provisória do Temer acabou com essa separação e abriu uma porta, não completa, mas deu uma sinalização da abertura de uma porta para que essas áreas que foram ocupadas irregularmente fossem, em algum momento no futuro, regularizadas, ou, enfim, os desmatadores conseguissem
chegar, ter a posse dessas áreas. Outra coisa que se fez no governo Temer que foi muito ruim foi com relação à unidade de conservação, né, ao parque, à floresta do Jamanchim. Que a floresta do Jamanchim existia uma disputa e eles queriam diminuir a área da floresta. Desde que foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, desde que foi criado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, quer dizer, o Sistema Nacional de Meio Ambiente é 1982. Então, desde 82, a gente não tinha um fato de pegar uma área que tinha sido transformada em área protegida, em unidade de conservação, e deixar de ser unidade de conservação. Então, o argumento de que derrubar a floresta, ocupar ilegalmente área de unidade de conservação, de parque nacional, se construiu uma situação em que não valia a pena fazer isso, porque você nunca ia conseguir garantir a posse daquele local. Talvez o cara, um madeireiro, que fosse lá, tirasse a madeira e ganhasse o dinheiro da madeira, mas nunca ia ganhar a terra, nem na unidade de conservação, nem indígena. E o principal negócio, na verdade, da destruição do meio ambiente é o negócio da terra. Mas para frente eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então existia um controle significativo, quer dizer, um não incentivo à ocupação das unidades de conservação. E o Temer deu uma fragilizada nisso. Acontece que no governo do Bolsonaro, com ele desautorizando a função do INPE, criticando essa coisa sistemática de criticar as decisões da ciência. E aí agora, diante de uma pandemia, a gente vê a importância das análises científicas e do pensamento, do trabalho científico para a tomada de decisão de governo, e ele desacreditando isso. Então, houve um processo de incentivo ao desmatamento. E ele fez uma coisa que foi tornar o desmatamento muito barato. Porque quando você tem o controle por satélite, você tem as políticas de repressão, desmatar significava fazer um desmatamento na encolha. Significava ir alguém lá cortar as árvores maiores, as que têm maior aproveitamento econômico, cuidando para que isso saísse escondido, sem chamar muita atenção, para que não aparecesse no satélite. Depois o financiamento de um outro tipo de corte que fosse aparecer, mas que também não tacasse fogo, porque o fogo acende o alerta automático no satélite. Isso é um controle que era feito a cada 6 horas, se não estou enganado, mas, enfim, várias vezes por dia, e gerava boletins para as secretarias municipais de meio ambiente, para os órgãos estaduais de meio ambiente, e ações de controle e repressão. Então, desmatar era difícil e era caro. Não era lucrativo, ou seja, você precisava ter um ciclo muito grande para conseguir pagar o custo desse desmatamento. E só depois, enfim, do ponto de vista justamente daquele cara que está cometendo o crime ambiental, ele tinha que desembolsar muito dinheiro para fazer o desmatamento, uma coisa da ordem de 5, 10 mil reais por hectare. Então, isso era um custo caro. Quando você tira esses sistemas de controle, o custo do desmatamento é um galão de gasolina, que o cara vai lá e joga na mata e taca fogo. Com isso, a gente teve, por exemplo, em junho do ano passado, 6 mil quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia, legal. Quer dizer, a gente já teve, no momento em que a gente mais controlou o desmatamento, 4 mil quilômetros quadrados no ano inteiro. E ano passado a gente teve 6 mil, ou seja, 50% a mais, só no mês de junho. Então, a coisa está desenfreada, está absolutamente desenfreada. A gente teve nuvem de fuligem chegando em São Paulo, vindo de queimada da Amazônia, né? Essa é uma situação... Exatamente isso, né, João? Porque isso que você está falando, né? Eu estava pensando, e você está mostrando esses dados do ano passado, né? Se a gente pegar esses 3 primeiros meses do ano agora, né? Que é aquilo que eu falei, aqueles que a gente nem deveria ter, né? Os índices são muito abaixo em razão das chuvas da Amazônia. A gente já tem 51% a mais do que o mesmo período do ano passado. Sim. Né? Então, você percebe
O desmatamento começa naquilo que é, quer dizer, no período de junho, julho, agosto, que são, quer dizer, a partir de junho. Agosto é o mês onde tem maior propensão ao desmatamento, que é onde está mais seco, as temperaturas são mais altas e chove menos na Amazônia. Então, o prognóstico para esse ano é terrível. Como em muitos outros aspectos, na verdade. A gente tem tido um processo grande de degradação ambiental, sem contar todas essas sinalizações. Houve movimentação agora para revisão ou destruição das unidades de conservação, ou diminuição do número de unidades de conservação e das terras de não tramitação do processo de reconhecimento de terras indígenas que estão em curso, em avaliação, e uma pressão para revisão dessas terras indígenas, onde, na verdade, é todo um processo onde parece que o governo é incapaz de ver o quão importante essas áreas são e o quanto elas fornecem efetivamente à sociedade. O Brasil tem um patrimônio enorme, que é a sua capacidade de conservação, e a Amazônia é um ponto absolutamente crucial para isso, para a manutenção da qualidade ambiental no Brasil. Isso é uma coisa absolutamente fundamental. Assim, toda a nossa capacidade de produção agrícola no país, toda a água que chove, o ambiente, o clima que a gente tem no Sudeste, que a gente tem nos estados aqui do Sul e Sudeste do Brasil, ele é decorrente da umidade gerada na Amazônia. Isso é uma coisa que é absolutamente fundamental. Quando eu estudei geografia, já faz uns 20 anos, esses modelos climáticos não eram tão claros quanto são hoje em dia. Mas de uma década para cá foi desenvolvida pelos pesquisadores brasileiros, pelo pessoal que é ligado ao INPE, né? O Carlos Nobre é o líder dessas pesquisas, o modelo que chama de rios, que ele chama de rios voadores da Amazônia, que mostra que a floresta amazônica e a capacidade das árvores, do conjunto das árvores, de sugar a água do solo e jogar a água na forma de vapor na atmosfera, ela produz uma bomba, que é uma bomba que funciona trazendo a massa úmida do Oceano Atlântico para cima da Amazônia e jogando essa massa úmida da Amazônia para o centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, sudeste e sul do Brasil. Então, o nosso clima ele depende diretamente da manutenção da floresta amazônica. E existe uma projeção, quer dizer, que é bastante claro que se você vai diminuindo a área de floresta, esse sistema passa a funcionar pior. E funcionando pior, ele é capaz de bombear menos. E sendo capaz de bombear menos, a floresta fica mais frágil. Existe uma conta de que se estima que você pode diminuir, quer dizer, que até 60% da área da Amazônia sendo floresta, esse sistema funciona. Hoje a gente já desmatou aproximadamente 20% da Amazônia. Então a gente já desmatou metade do que podia desmatar. No entanto, esse cálculo não está levando em consideração a exploração de madeira que corta as árvores mais altas, não está levando em consideração as mudanças climáticas recentes, aumento da temperatura global, não está levando em consideração uma série de processos que estão aí integrados. Então, o fato é o seguinte, a gente não está longe do ponto em que a floresta não vai ser capaz mais de bombear água para o nosso sistema climático. E quando ela não for capaz de fazer isso, ela também não é capaz de se manter. E aí, a imensidão verde, que é a Amazônia, vai se transformar num tipo de floresta ou num tipo de vegetação muito diferente da que é. Ser uma coisa mais parecida com o Cerrado ou com a Caatinga, com a vegetação do semiárido. Uma vegetação muito mais árida. Isso lá. Aqui, sinceramente, lascou-se. Vai ser muito pior. Então, a gente tem um problema que é um problema real, que diz respeito à nossa possibilidade de vida nesse país do jeito que a gente conhece. E a gente está se defrontando com isso.
Ô, João, e também se não ficou claro para algumas pessoas qual a relação, né, da vida aqui nas cidades com a Amazônia, né, com todo esse círculo, né, que você está estabelecendo de relações, é bom lembrar da tal fumaça que chegou aqui, né, que você comentou, né, que foi perceptível Exatamente. aqui nos estados de São Paulo e do Paraná, né, Uhum. e isso foi batizado, como a gente bem lembra, né, foi anunciado, né, pelos fazendeiros ali do entorno da BR-163 de Dia do Fogo, porque é Uhum. exatamente, né, essa queimada, né, você coloca, o desmatamento está ligado a colocar fogo nessas áreas, né, é uma das principais ferramentas para você desmatar. Então, a gente sentiu muito na pele, né, e visualmente qual foi o impacto disso no ano passado, né, e promete esse ano acontecer novamente, né. Exatamente. Não tem nenhuma expectativa de que seja melhor. Ao contrário, até porque a possibilidade de ganho individual, né, do cara que está promovendo esse tipo de ação é muito grande. O cara está contando que ele vai comercializar a terra lá na frente. Ele não está contando com a extração dos valores da floresta, ele não está contando com a madeira sequer. Assim, quem já pisou na floresta amazônica, ou na verdade, quem vai em direção ao litoral, saindo de São Paulo em direção ao litoral e passa pela floresta atlântica, já tem um cheirinho, né, do que é essa floresta, uma coisa gigantesca e uma potência gigantesca. E aí você está dizendo, não, isso aqui dane-se porque eu vou ganhar dinheiro vendendo a terra. Vendendo ilegalmente, com o documento mais bizarro, mas sabendo que vai ter a certeza da impunidade. E o que foi criado no momento, no governo atual, é a certeza da impunidade. Porque você deixou de vincular o documento da terra à responsabilidade pelo crime ambiental. Esse era um ponto fundamental. Então, porque terra não some, né? Terra não desaparece, não tem, o cara pode fugir. O cara que promoveu o desmatamento pode fugir. Agora, se o camarada que for, se alguém que pretender desenvolver atividade econômica souber que vai ter que recuperar o dano ambiental, é mais caro do que ele está pagando pelo hectare de terra. Replantar a floresta é mais caro do que o cara está desembolsando para poder lá, sei lá, criar gado ou revender essa terra posteriormente. Então, isso era um mecanismo que coibia o desmatamento. Eu acho que é legal lembrar, assim, tipo, o Brasil já teve ações muito importantes de controle do desmatamento. O conjunto de cientistas, que foi, inclusive, ganhou o prêmio Nobel, definiu como a medida mais importante em todo o mundo, a medida governamental mais importante para combate ao aquecimento global foi a política de diminuição do desmatamento no Brasil entre os anos de 2004 e 2012. Entre 2004 e 2012, o Brasil diminuiu 7 vezes a área de desmatamento da Amazônia. Eram 24 mil quilômetros quadrados por ano e passou a 4 mil quilômetros quadrados. Estou arredondando, claro, os números. Todos eu vou falar arredondado, porque eu não sei, não tenho tanta memória, uma memória tão boa assim. De cabeça. Mas isso é uma política absolutamente consistente, sabe? Diminuir 7 vezes essa área desmatada, isso foi resultado do Programa de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, chamado PPCDAM, um programa governamental forte que botou dinheiro na fiscalização, e teve como principal ação listar os municípios onde havia maior desmatamento e impedir a comercialização dos produtos do agronegócio desses municípios, enquanto não fossem diminuídas as taxas de desmatamento. Essa foi uma política que teve um enorme sucesso. O município que mais desmatava na Amazônia era Paragominas, fica no sul do Pará, ou no centro do Pará. Paragominas é um município, eu conheço o município, e se você fizer um passeio pelo Google, vocês vão ficar impressionados o que é o município de Paragominas. Porque ele era conhecido como um município, uma cidade que funcionava na base da pistola,
na base da pistolagem, do assassinato. Toda a indústria era madeireira, ligada à madeireira e à produção de carvão, a produção ilegal de carvão. Município extremamente violento, assassinato constante, tanto de lideranças sociais e tal, como também camponês, fazendeiro, tiroteio na esquina, etc. Essa era a realidade anterior de Paragominas, e Paragominas teve essa posição: não pode mais vender os produtos do agronegócio. A Associação dos Fazendeiros de Paragominas juntou a prefeitura e produziram uma transição para um modelo de combate às atividades ilegais e de cumprimento da legislação ambiental, o que não é nada demais, na verdade. É absolutamente possível, e ali um lugar onde você tinha uma produção pecuária significativa e uma produção de grãos, de soja principalmente, significativa, para a produção de soja, que é uma produção extremamente lucrativa, cumprir as exigências ambientais é perfeitamente possível. O que eles conseguiram, o que aconteceu em Paragominas foi basicamente isso. O setor empresarial, o setor do agronegócio, que é o setor empresarial de lá, entendeu: olha, não, o que eu não posso é deixar de funcionar. Cumprir a legislação ambiental é moleza. Então, esse setor mais capitalista, digamos assim, se voltou contra o setor que vivia da atividade mais predatória, que era a produção de carvão. Era uma atividade madeireira predatória, completamente ilegal, que degradante do meio ambiente, sem nenhum tipo de controle, e também muito degradante socialmente, com os trabalhadores sendo ultra explorados, centenas de situações de trabalho escravo ou de trabalho muito precário, a gente pegando malária no meio da floresta, etc. Então, isso foi uma mudança. E hoje, Paragominas é um município rico, dos municípios que mais crescem no Pará, um município que tem uma qualidade de vida muito significativa, é bonito, tem uma urbanização legal e tal, tem boa qualidade de vida. Óbvio, tem desigualdade social, é óbvio que tem. Não é um paraíso. Mas, assim, a mudança de qualidade de vida, você vai ver os municípios vizinhos que não tiveram um controle tão intenso e que não fizeram uma transição no seu modelo econômico, tem qualidade de vida muito pior do que Paragominas hoje em dia. Um passeio pelo Google já dá para ver isso. Vamos fazer. Ô, João, tem duas coisas que você falou aqui que eu acho que a gente poderia aprofundar, né? Uma é o seguinte: por um lado, tem gente que responde para a gente, né? Olha, o desmatamento sempre existiu, né? Essas questões fundiárias, né, são históricas. De que modo, para a gente me parece um pouco mais claro, mas de que modo a gente pode dizer com certeza de que a gente está diante de um retrocesso, né, comparado com as políticas anteriores, né, e o que está sendo proposto hoje, pensando ali, acabaram com o Fundo da Amazônia, né, estão demitindo todos os funcionários, como a gente falou, que apresentam esses índices, né, acabaram de demitir do IBAMA recentemente também, né, por conta da fiscalização. Quer dizer, a gente está diante de um retrocesso. E outra, se você já puder emendar, que tem a ver com o que você acabou de falar, a relação entre economia e meio ambiente, ela parece permeada de tensões, né? E você citou o caso de uma cidade que tinha uma realidade e se transformou, né, diante de um processo e vive hoje um outro contexto, né? Queria que você trabalhasse um pouquinho essa questão da relação entre economia e meio ambiente. Tá. Bom, em primeiro lugar, a gente vive um retrocesso. Eu falei desse movimento que foi muito significativo de controle do desmatamento, que aconteceu de 2004 a 2012. Em 2012 voltou a crescer, mas de maneira bem mais tímida, e a partir de 2016, basicamente em função dessa medida provisória que eu citei, isso aí tem um crescimento, e quando o governo atual sinaliza que não haverá qualquer tipo de punição e ele produz realmente um incentivo ao desmatamento, isso aí saiu
radicalmente do controle. Então, em primeiro lugar, essa política foi governo Lula, né? Que ela é coerente com o que vinha sendo desenhado anteriormente, mas nunca tinha sido tornado tão efetivo. O desmatamento é crescente, inclusive crescente nos 2 primeiros anos do governo Lula, e a partir, quer dizer, em 2002 e 2000, quer dizer, no primeiro ano, desculpe, 2002 é o ano da eleição. Então, em 2003 ainda houve crescimento do desmatamento, e a partir de 2004 ele começa a crescer, a diminuir, e diminui 7 vezes, passando de 24 mil para 7 mil. Quer dizer, para ter uma noção de comparação, o estado do Rio de Janeiro tem 46 mil quilômetros quadrados. Então, quer dizer, o Brasil desmatava em 2004 metade do estado do Rio de Janeiro, mais ou menos. E passou a desmatar 1/10. É muita diferença, né? Menos de 1/10. É muita diferença. Então, isso é uma política muito importante. Nesse mesmo período, num período parecido, você teve a criação de muitas unidades de conservação. Isso é uma política coerente. Hoje a gente tem na Amazônia brasileira 1 milhão de quilômetros quadrados de unidade de conservação, 1 milhão de quilômetros quadrados de terra indígena. Isso, juntando os dois, dá dá quase metade do território amazônico. Falando da Amazônia legal sempre, tá? É diferente da região norte, né? Inclui o Maranhão, inclui o Tocantins, né? Inclui o Mato Grosso, pedaço. Quer dizer, nessas áreas você tem uma criação, e aí é isso. No primeiro governo Lula, especialmente, mas também no segundo governo Lula, houve uma criação, uma expansão muito grande das unidades de conservação, tanto das unidades federais quanto das unidades estaduais. Isso não foi uma ação exclusiva do governo federal. Quase 50% das unidades de conservação foram criadas nesse período. É importante perceber, as pessoas pensam, você está falando de unidade de conservação, então é área que não é ocupada. Não. 65%, mais ou menos, das áreas de unidade de conservação da Amazônia são áreas de desenvolvimento, são reservas de desenvolvimento sustentáveis, são áreas que permitem atividade econômica sob controle. Atividades econômicas consideradas atividades sustentáveis. Pode ser, inclusive, manejo florestal para a extração de madeira sob condições de manejo sustentável que beneficia as comunidades locais. Então, não estou falando de áreas isoladas, trancadas, onde ninguém pode tocar. Isso, se eu não me engano, dá tipo 20% da área das unidades de conservação. As terras indígenas são a mesma coisa. A gente tem 500 mil indígenas na Amazônia, mais ou menos, 500 mil de pessoas. Meio milhão de pessoas não é pouca gente, né? E são essas áreas, na verdade. Bom, as terras indígenas é o fato mais radical. Eles são guarda-parques, de fato. São aqueles que preservam essas áreas, que desenvolvem sistemas de vida, sistemas de manejo, sistemas de interação com a floresta dentro dessas áreas. Eu acho que é importante pensar que essas áreas são um benefício. Por exemplo, o Brasil, uma parte significativa da sua pauta de exportação e uma parte significativa da economia brasileira é o agronegócio. O agronegócio é absolutamente dependente da proteção ambiental que a gente faz dentro das terras indígenas e das unidades de conservação. Afinal, toda a umidade que alimenta a produção de grãos, a produção pecuária, a produção agrícola, ela é fruto dessa área. O controle de pragas, o controle climático, o controle da variação de temperatura, a circulação atmosférica, a circulação de ventos, tudo isso é garantido pela existência das unidades de conservação.
Então, você não pode, na verdade, manter as unidades de conservação é uma forma de subsidiar a atividade econômica do país. A gente precisa entender isso, que a gente faz parte do subsídio à atividade econômica e da manutenção da vida da população, a manutenção das unidades de conservação, a conservação do meio ambiente. Sei lá quantos por cento, acho que são quase 90% da energia produzida no Brasil, consumida e produzida no Brasil, é de fonte hidrelétrica. Só existe hidrelétrica porque existe unidade de conservação. Só existe produção de soja, só existe produção de grão, só existe agricultura no interior de São Paulo porque existe unidade de conservação na Amazônia. Então, isso, a gente teve um longo caminho nessa direção. Aí a segunda parte da tua pergunta, quer dizer, na construção, então eu estou falando, digamos assim, se a gente tem um lado da questão ambiental que é a conservação, outro lado da questão ambiental é o lidar com a atividade econômica, com o desenvolvimento econômico. Aí você me diz, há uma contradição entre uma coisa e outra? Essa resposta tem que ser dada por partes. Mas, em todas as partes, a resposta é não. Não há contradição. Vou pegar o primeiro caso, que eu acho que é o caso mais chama atenção e tal, a do agronegócio. Você pensaria, você tem, ou você produz soja, ou você conserva a floresta. Claro que para cada metro quadrado é assim que acontece. Só que você só produz soja se você conserva a floresta. E não existe, e não existe nenhuma limitação no Brasil de área de produção agrícola, de soja ou de qualquer outro tipo de produção agrícola. Por exemplo, de todas as áreas desmatadas da Amazônia, daquilo que eu falei que era 20% do território amazônico, um quinto do território amazônico está desmatado. Disso, 70%, quer dizer, mais de 2/3 dessa área, ela está está largada, ocupada com pastagens de baixíssima concentração. Basicamente, o cara deixa o boi lá para garantir a posse da terra, falando em português bem claro. Que não é produtividade pecuária. A produção pecuária está concentrada em áreas que são mais produtivas do que isso. Mas 70% são pastagens de baixíssima produtividade. Então, se você me dizer, a gente precisa expandir. Cara, você tem mais de 2/3 do que já foi desmatado na Amazônia para ocupar. Quer dizer, isso se reproduz para a situação do país em proporções um pouco diferentes. Mas é basicamente a mesma coisa. No Sudeste, o percentual de áreas com pastagens muito pouco produtivas também é enorme. Eu não sei, não é tanto quanto na Amazônia, mas é gigantesco, é mais de 50%. Também aqui. Então, não é isso que é o impedimento. Outro dado nesse sentido, a gente nos últimos 10 anos, mais ou menos, a gente quadruplicou, aumentou em 4 vezes a produção de soja no Brasil. E a área plantada de soja cresceu 60%. Quer dizer, o crescimento da produtividade da soja, estou falando da soja porque ele é o principal produto de exportação do agronegócio brasileiro, ela foi toda feita basicamente por aumento de investimento técnico e não por aumento da área. Né? O grande aumento da área é significativo, 60%, e esse 60% foi sobre pastagens subaproveitadas, não sobre o desmatamento. E hoje tem um consenso bastante grande dentro dos grandes negociadores de agronegócio mundial de não comprar bens produzidos em áreas de desmatamento recente. Não compensa você carregar o custo na tua imagem dessa destruição ambiental, porque não faz sentido essa destruição ambiental. É absolutamente possível você crescer o agronegócio e preservar o meio ambiente e cumprir as exigências de conservação. Hoje a gente no Brasil tem uma legislação que é bastante adequada. Eu vou voltar a falar disso daqui a pouco, você me lembra, sobre o que é o Código Florestal e as exigências de preservação de reserva legal de área de preservação permanente. Bom, eu disse que a resposta tem 3 partes. Uma parte é essa. Então, onde a economia é forte,
o custo ambiental não interfere no desenvolvimento da economia. 2, a gente tem uma economia que, para os estados amazônicos, para algumas áreas de uma economia pouco dinâmica, são mais ou menos significativos, como, por exemplo, a extração de madeira, que é a extração ilegal de madeira que eu estou me referindo. Mas o custo, assim, se você interrompesse absolutamente e tivesse que custear toda a renda dessas atividades, falando de extração ilegal de madeira, garimpo, pesca predatória nos rios, exploração de outros produtos vegetais, caça, etc. Enfim, aquilo que é a atividade de extrativismo da floresta. Tudo isso custa, sei lá, 1/3, mais ou menos isso, 1/3 do que custa o subsídio agrícola anual para o que chama Plano Safra, que é o subsídio dos financiamentos do agronegócio. Além de ser subsidiado pelas unidades de conservação, pelas terras indígenas, pelo sistema de transportes, pelas rodovias, pelo sistema portuário, o agronegócio também é subsidiado diretamente em financiamento direto do governo em 10 bilhões por ano, se eu não estou enganado. E esse conjunto dessas atividades que eu estou dizendo que são menos rentáveis geram tipo 3 bilhões. Então, também é muito barato suprir esse custo, se fosse necessário. E a terceira parte dessa resposta é o seguinte: tem uma série de produtos da floresta, ou produtos que são absolutamente interessantes, que eles não são mais aproveitados no mercado, porque a gente tem uma visão, sei lá, colonial, uma visão industrialista do que é o nosso consumo. Estou falando de coisas que a gente adora, por exemplo, açaí, castanha do Pará, uma série de frutas que são produtos da floresta que a gente não consome, uma série de castanhas, uma série de possibilidades, de os peixes amazônicos, que para quem como eu trabalhou muito tempo lá, cara, é a coisa que você morre de saudade porque é uma maravilha. Então, quer dizer, você tem uma série de produtos que poderiam se construir cadeias de valor para eles que são super interessantes. Tipo, açaí, palmito de pupunha, vou dar 3 exemplos idiotas. Açaí, palmito de pupunha e castanha do Pará são extremamente rentáveis. Extremamente rentáveis. Não existe atividade econômica mais rentável, por exemplo, por hectare do que castanha do Pará, do que as áreas de castanhais. Agora, as áreas de castanhais, elas dependem da manutenção da floresta. Não sei se as pessoas que estão vendo já viram uma castanheira. A castanheira é uma árvore sensacional, maravilhosa. Sei lá, precisa 4 pessoas para abraçar uma castanheira, assim, de braços abertos. E você olha para aquilo, é um troço que tem 50 metros de altura. Sei lá, o edifício Martinelli tem 100. São 2 castanheiras, uma em cima da outra. Você tem uma árvore que é metade do edifício Martinelli. E aí, que foi durante muito tempo o maior prédio de São Paulo. Então, uma árvore desse tamanho produz muito. E é preciso ter uma certa sensibilidade para isso. Agora, a castanheira só existe num ambiente natural, dentro da floresta. Porque para fazer a polinização, ela só produz se tiver uma abelha, que não é uma abelha convencional, digamos assim, um abelhão deste tamanho, que faz a polinização da castanheira. Só que essa abelha não voa do chão até 50 metros de altura. Ela precisa que haja floresta embaixo da castanheira para ela ir de galho em galho até conseguir chegar lá em cima. E também não adianta você plantar uma castanheira, porque se você pegar a castanha e enterrar, ela não nasce. Ela só nasce porque tem um tipo de cutia que rói a castanha, que enterra a castanha para comer depois. E aí é a saliva da cutia que ativa a possibilidade da castanheira crescer e se tornar produtiva. Então tem toda uma economia da floresta a ser explorada. Tem a Celi fazendo uma pergunta.
Ele vai lá, vai falar da recuperação das áreas de pastagem, João, dessas áreas degradadas, né, que pode ser um vetor de desenvolvimento econômico forte, né? Algo que eu ia comentar depois, que é também sobre a questão das agroflorestas, né? Outras formas, né, de desenvolvimento. Claro, até porque a criação dessas, por exemplo, quando você diz que o governo precisa regular e criar obrigatoriedade de recuperação das áreas que foram degradadas, quem vai cumprir essa obrigatoriedade? Quem vai cumprir essa obrigatoriedade é um fazendeiro que vai desenvolver ali uma atividade que seja suficientemente rentável para que ele possa cumprir esse custo. Então, ou seja, se você está produzindo soja no norte do Mato Grosso, você tem rentabilidade de sobra que vale a pena replantar. Até porque as exigências de replantio criam cronogramas de 20 anos. Você tem que ter um plano para recuperar as áreas degradadas em 20 anos. Então, é o próprio investimento, a própria rentabilidade econômica da área que vai financiar isso. E aí a quantidade de emprego gerado, de postos de trabalho, de possibilidades, de inventividade a ser gerada, ela é enorme. Quer dizer, você pode recuperar essas áreas com consórcios florestais, com agroflorestas, com a produção de uma série de espécies consorciadas. Quer dizer, você pode combinar a floresta, torná-la uma floresta que como sempre foi feito pelos povos indígenas. Quer dizer, a mandioca, o fato de existir mandioca na Amazônia, hoje foi mostrado pelos arqueólogos e antropólogos, nossos colegas, que os bojos, que as espécies de mandioca que se espalham pela bacia amazônica, elas foram cultivadas, selecionadas, escolhidas pelos povos indígenas da Amazônia ao longo de, sei lá, dos últimos 10 mil anos. Então, a floresta sempre foi o lugar das pessoas. O meio ambiente natural sempre foi o lugar das pessoas. Esse continente aqui era habitado por muita gente quando começaram a chegar os europeus. Então, ô, João, deixa eu te interromper para te perguntar uma coisa aqui. Tem uma frase, quando eu fazia pesquisa lá no Mato Grosso, eu trabalhava com agronegócio, né? E tinha um médio produtor, não era dos grandes, com fazendas de 60 mil hectares, não. Era um médio, mais familiar, né? A gestão da fazenda. E ela dizia assim que saco de ganância não tem fundo. E era para se referir aos grandes produtores de soja que avançavam, né? Do norte do Mato Grosso para o Pará, né? Estou pensando na questão, por exemplo, da MP da grilagem agora, né? Que vai possibilitar, né? Que esses invasores de terras, né, sejam legalizados de certa maneira, né? Eu acho que pode falar. Essa coisa do saco da ganância é justamente por isso que a regulação ambiental ela é necessária. Por isso que você tem que ter regulação ambiental. Porque, olha, vamos dizer, eu tenho esse cara que você deu o exemplo, essa família produtora. Vamos dizer que eles estejam dispostos a cumprir todas as obrigatoriedades da legislação ambiental. Porque tem que cumprir. Porque não adianta também ter a unidade de conservação lá longe e eu estar aqui com tudo desmatado, tudo transformado em soja. Porque senão não vai ter água no riozinho que passa aqui do lado, não vai ter água no subsolo da minha propriedade. Então você tem que ter, quer dizer, a exigência legal, que é aquilo que o Código Florestal exige, que é que você tenha a preservação das áreas de reserva legal, que são as áreas, uma parte da propriedade que é mantida com o ecossistema natural, para que você mantenha isso. Aqui no sul-sudeste é 20%, na Amazônia isso pode ser até 80% da propriedade, ou 50% nos municípios onde já existe uma grande área de unidade de conservação em terra indígena. Então, essa é uma área que tem que ser mantida. E também as áreas de proteção permanente, que são aquelas áreas frágeis, tipo a beira dos rios, os morros que têm um grande declive, topo de morro, em torno de lagos, etc. Áreas alagadas, quer dizer, aquelas áreas que se você ocupar ali, você vai se lascar, né? Então, cumprir essas exigências legais, claro que isso tem um custo, digamos assim. Isso entra na balança de custos
da produção. Se um produtor faz isso e outro não faz, esse aqui que não faz, que é o que está com o saco da ganância sem fundo, vai botar mais dinheiro no saco da ganância dele. Só que ele está destruindo a produção dos dois. Porque a água não respeita a cerca. Praga não respeita a cerca. Fogo normalmente já não respeita a cerca. Então, aquilo que é destruído numa propriedade é destruído na outra. Isso é a mesma coisa dentro da cidade. Por que a gente tem que ter regulação ambiental na cidade? Por que a gente tem limites de construção? Por que eu não posso pegar um terreno e construir, sei lá, 800 andares livremente e pronto, fiz? Porque um prédio, se eu fizer um prédio de 50 andares, ele consome água, ele consome energia, ele gera esgoto, ele está impermeabilizando aquela água, então quando chover isso vai cair do lado. Então, para um prédio de 50 andares existir, eu tenho que ter estação de tratamento de esgoto, eu tenho que ter a rua que dá acesso a ele, eu tenho que ter área do lado para ventilar, eu tenho que ter a produção de energia, eu tenho que ter uma série de bens ambientais que estão sendo fornecidos para aquele terreno. É a mesma coisa dentro, é um problema análogo que acontece na área rural. Para que você possa usar a sua propriedade rural, ela tem que existir um conjunto de condições para que ela exista. Então, a regulação ambiental e ter regulação ambiental é justamente isso. É construir as condições de que haja vida e haja produção dentro dessas áreas. Então, acho que é nesse sentido que a gente... Pode terminar, desculpa. Não, é nesse sentido que assim, a gente tem que entender que controle ambiental não é uma restrição, é uma regulação, é a condição de possibilidade daquilo acontecer, é a condição de você poder desenvolver a atividade econômica, e não é uma restrição à atividade econômica. Ô, João, acho que isso que você está falando, você estabeleceu uma relação com as cidades, né? E a gente começou a nossa live falando exatamente de um conflito fundiário, né, numa cidade aqui do estado de São Paulo, né? O Ailton coloca um exemplo de algo que acontece aqui na nossa cidade vizinha, né, Santo André, né, que é a da atenção da instalação de um centro logístico em Paranapiacaba, né, que é uma vila histórica, né, em uma área de preservação ambiental. Então, ele coloca como esses conflitos ambientais que a gente vê na Amazônia, né, que a gente vê em outros lugares do Brasil, eles também estão presentes nas nossas cidades, né, que isso é uma dimensão da própria luta de classes, né. Sim. Bom, primeiro... Diga. Pode falar. Só queria lembrar desse caso aqui, que para a gente é muito... a gente está vivendo, né, esse processo aqui. E é exatamente isso que a gente gostaria que as pessoas entendessem. Que aquilo que acontece na Amazônia, né, o que significa, né, a gente falar dos conflitos fundiários na Amazônia, né, no número de... Por exemplo, a gente tem aquela PL agora 191 de 2020, né, que praticamente está em curso aí uma aprovação para exploração em terras indígenas, né, de uma atividade que é absolutamente destrutiva, né, que é o garimpo. Então, o que esses conflitos na Amazônia e em outras áreas rurais têm relação com o que a gente vive aqui, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que a primeira relação é o problema fundiário. Um grande problema, não sei se é o maior problema ambiental de São Bernardo, mas certamente um dos grandes problemas ambientais em São Bernardo, no ABC Paulista, no Rio de Janeiro, nas nossas metrópoles todas, é o problema da moradia, que é o problema da especulação fundiária. O direito de acesso à cidade, o direito de moradia, o direito de ter um local para morar em conflito com alguém que está mantendo áreas urbanas sem que essas áreas urbanas sejam usadas para benefício do urbano, né? No benefício da cidade, ou seja, para o uso urbano, que é a moradia, que é ou a produção ou a indústria, quer dizer, que essas áreas sejam fechadas para a especulação imobiliária, é o mesmo problema da Amazônia.
Quem está desmatando a Amazônia não está desmatando a Amazônia para produzir, está desmatando a Amazônia para guardar a terra e vender depois. É isso que aconteceu com 70% da área da Amazônia, como eu falei aqui, da área que já foi desmatada na Amazônia. E é isso que acontece com uma grande parcela da terra. A quantidade de vazios urbanos que tem dentro de São Bernardo é impressionante. Eu me lembro daquele grande ocupação do MTST, que existia ali próximo ao... A Scania. Por trás da Scania, que está pertíssimo do centro da cidade, está no centro da cidade, é uma área gigantesca, que tinha quantas? 5 mil pessoas, 15 mil pessoas, não sei, acampadas ali, ou seja, você só dá a noção do tamanho do terreno, e que está lá, sei lá, dezenas de anos sem ser ocupado. Ô, João, isso que você está falando me lembrou uma outra questão que eu acho que é bem importante da gente colocar, essa questão das áreas, né, de cumprir a função social da terra, né? A gente pensando, por exemplo, de que da mesma forma, né, que a gente tem essas tensões no campo, né, na cidade, a gente também tem boas iniciativas nesses lugares, né? Eu vou falando, por exemplo, da agroecologia, mas do uso de espaços na cidade que poderiam ser aproveitados exatamente para essa produção de alimentação. Imagina que um processo em relação à função social, né, da terra aqui demorasse, sei lá, alguns bons anos, será que a gente não poderia usar, né, esses espaços, assim como as linhas de transmissão, como aqui em São Bernardo é muito comum, né, para produzir alimentos, né? A terra está lá, é um processo que vai ser julgado, enfim, que leva um bom tempo para ser avaliado. Será que nesse momento a gente não poderia ter esses espaços, esses vazios urbanos sendo ocupados? Aqui a gente tem iniciativas muito boas, como da Permaperiferia, por exemplo, né? Que planta nessas linhas de transmissão, né? Que, aliás, aconteceu aqui uma situação terrível, né? Porque a empresa que tem as instalações ali elétricas, né, nessa linha de transmissão, né, ela destruiu a horta dos moradores, né, por completo. Então, quer dizer, se você tem, a gente está falando de regulação aqui, né, mas se você tem uma certa regulação em relação a esses vazios urbanos, né, há tantas boas experiências no mundo, né, João, que poderiam ser, e no mundo e aqui na própria cidade, né, que poderiam ser aproveitadas. Cara, isso é absolutamente fundamental, assim. Tipo, a gestão ambiental é a gestão da cidade, né? Isso é muito importante. Você tem que entender quais são os problemas da cidade, quais são os problemas, por exemplo, da cidade de São Bernardo do Campo, que uma gestão ambiental pode mudar. Eu acho que a pergunta é essa: o que a gente pode melhorar na nossa qualidade de vida a partir da gestão ambiental? Sei lá, São Bernardo tem problema de enchente significativo. Como é que você combate enchente? Combater enchente significa você ter arborização urbana que segura durante algum tempo a chuva, né, uma quantidade de chuva que se mantém dentro das folhas das árvores, ela é bastante significativa, então diminui, em vez de cair a chuva e tudo para o chão, ela mantém e vai pingando ali durante 12, 24 horas. Você ter áreas arborizadas dentro da cidade. Sei lá, me lembrei de um amigo do Profeta Pinho que conseguiu com a BR Distribuidora, um amigo aí de São Bernardo, ele mora no Ruth de Ramos, ele conseguiu que a BR Distribuidora, que tem um terreno onde passa um gasoduto ou uma coisa assim, na frente da casa dele, autorização para construir uma praça ali. Arborizou, fez um caminho, uma área de caminhada, tem algumas, várias plantas que são alimentícias, né? Tem mamoeiro, tem, enfim, várias coisas de horta, e tem uma área de uso comum do bairro ali, da vizinhança. Esse tipo de ideia dele é muito pequenininha. Ou essa coisa da produção de permacultura, da produção de agroflorestal, ou da utilização dessas áreas que não são, que estão reservadas para especulação imobiliária, desses terrenos que estão fechados. O município pode ser impositivo com relação a isso. Ele pode adotar medidas, seja de IPTU progressivo, pode ter medida ambiental associada ao IPTU progressivo, por exemplo, pode ter pressão
migração para urbanização compulsória. Sei lá, qual é outro grande problema em São Bernardo, que é a coisa dos mananciais, né, de manutenção dos mananciais. Por que existe ocupação daquela área que fica para além da balsa? Por que tem toda uma pressão de ocupação daquela área? Porque você tem um monte de vazios dentro da cidade e você tem uma especulação imobiliária muito significativa. Então, tem que pensar como é que você constrói alternativas, como é que você valoriza isso. A gente está aqui no momento onde a pandemia, né, o coronavírus, tá todo mundo trancado em casa, eu e você, todos nós, e a gente lidando com o medo da morte, né? E sei lá, um dos países que tem tido melhores condições, melhores resultados, controle disso dentro da Europa é a Alemanha. É claro que a Alemanha tem um sistema, teve uma resposta inteligente, teve controle da circulação, tem um sistema de saúde poderoso, efetivo e tal. Mas tem uma característica da Alemanha que eu acho muito importante, que não dá para comprovar hoje, que ela tem uma relação direta na diferença entre o que está acontecendo na Alemanha e o que está acontecendo, por exemplo, na França. Mas as cidades alemãs, elas têm já, desde o final do século XIX, muitas cidades têm um negócio que chama Schrebergarten, que são jardins, ou são mais áreas, onde é proibida a urbanização, quer dizer, proibido construir casas, e que são reservados para a produção agrícola. São jardins, não são áreas de produção agrícola, são jardins para cultivo dos moradores da cidade. A terra é muito barata, porque ela não gera ela não vai poder ser urbanizada, não pode ser vendida para outra função que não seja manter uma horta. Mas, por exemplo, toda pessoa idosa na Alemanha lembra da importância desses jardins para a alimentação durante a Segunda Guerra Mundial, que eles tiravam boa parte da sua manutenção dessas hortas pessoais, dessas hortas que eles mantinham. E eu acho que hoje a existência dessas áreas, que portanto fazem com que as cidades sejam menos concentradas, sejam mais verdes, tenham maior urbanização, maior arborização, que elas têm uma feição diferente. Acho que isso é fundamental também para controle da expansão do vírus numa pandemia como essa. Tanto para a possibilidade de você não ter tanta circulação entre cidades ou entre diferentes regiões do país, para manter a alimentação, quanto na barreira física mesmo, que você tem umas casas desse lado e outras casas do outro lado. E aí um bairro está separado do outro por uma faixa verde. Então, isso é muito importante pensar como é que a gente vai, qual é a cara que a gente vai construir das cidades para continuar tendo boas condições de vida e tal. Ô, João, eu queria fazer 2 comentários em relação ao que a gente está falando agora. Uma é a questão que a gente fala muito dos instrumentos urbanísticos, né, para regular, né, mas a gente sabe também que, a partir de vários estudos, o quanto esses instrumentos urbanísticos, eles têm dificuldade, inclusive, de serem implementados, né, quando a gente tem quem regula, né, quem elabora e quem executa, né, também sofre a pressão, né, dessa especulação imobiliária, né? A gente está falando de interesses de classe muito fortes, né? E que muitas vezes a nossa dimensão da ação individual, por mais boa intenção que a gente tenha, né, de buscar alternativas e de criar espaços, é preciso ter bastante clareza de que a gente está diante de um desafio sistêmico também, né? Sim. A gente tem barreiras aí que impedem, inclusive, que esses instrumentos urbanísticos, que foram muito bem pensados no Estatuto das Cidades, né, impeçam que, por exemplo, a função social da terra e o direito à cidade seja efetivado, né? Então, acho que a gente está diante deste desafio, um desafio sistêmico, né, e que a gente precisa encontrar formas de luta também, para além de toda a boa intenção que a gente tiver, para construir espaços, né, ambientalmente sustentáveis, enfim, né, agradáveis, né, e que possam minimizar, né, todos os problemas, né, da vida em cidade, né. Então, acho que eu só queria pontuar essa questão sistêmica, que eu acho que
que vai além. É super importante. E só complementando o que você disse, é que eu acho que é por isso que as políticas ambientais elas têm que ser políticas de engajamento. Elas têm que trabalhar contra essa tendência de supor que os interesses, quer dizer, que você está lidando, quer dizer, de estar isolado, né? Os maiores agentes ambientais em todas as cidades brasileiras, os principais agentes ambientais, as pessoas que mais fazem bem para o meio ambiente, todas as cidades, são os catadores de materiais recicláveis, em todas as cidades. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. A coisa mais importante, quem mais age pelo meio ambiente no espaço urbano são os catadores de materiais recicláveis. E a possibilidade de engajar esse tipo de atividade, eles são uma atividade que deu para ser, né? Mas isso tem uma capacidade de desenvolvimento e de gerar novas oportunidades, uma política ambiental consistente, que eu acho que esse é o papel do município. Por exemplo, dentro da metrópole paulista, né? Dentro do ABC paulista, a quantidade de serviços metais mecânicos, de serviços para automóveis, de pequenas de indústrias, grandes e pequenas que existem, é enorme. Cabe ao município, cabe ao Estado regular essa atividade, controlar, para que ela controlar a sua capacidade de produção. Só que ao controlar, isso que a gente termina, você está aqui fazendo exigências, mas essas exigências elas podem caminhar no sentido de engajar pessoas, engajar atividades produtivas, sabe? Por exemplo, só a reciclagem do óleo de motor que é produzido em São Paulo, óleo que você troca, da troca de óleo, do carro que é trocado, ele é altamente poluente, deve ser um contaminante dos mais significativos em relação aos mananciais da região aí de vocês. E, ao mesmo tempo, ele é uma coisa de alto valor econômico. Se você tiver um sistema que conecte as oficinas mecânicas, grandes e pequenas, a empresas que vão fazer a coleta e a reciclagem, o refino desse óleo de motor, desse óleo lubrificante, você tem aí uma atividade econômica sendo criada a partir do controle ambiental. Só estou dando um exemplo, assim, tipo, a quantidade de coisas que sobra, sei lá, sobra de supermercado que podem gerar biogás e gerar energia elétrica, o controle de todas as coisas que tem cadeias de logística reversa, quer dizer, todas essas possibilidades econômicas, você pode conduzir isso para ser um enfrentamento com, quer dizer, uma exigência para a classe empresarial, por um lado. Agora, você pode conduzir isso para ser uma exigência para a classe empresarial que a desonera de um custo, porque ela tem um custo de jogar isso fora. E que, ao mesmo tempo, gera um conjunto de oportunidades de trabalho, de possibilidades de negócio para outros conjuntos. Isso, obviamente, não suspende a luta de classes. Isso não suspende a disputa de interesses. O especulador imobiliário ele é contrário ao cara que precisa morar. O interesse dele é contrário a esse. O interesse do especulador imobiliário é um interesse espúrio. Ele está ganhando da falta... A mercadoria que ele vende é a falta de moradia. Agora, o cara que tem uma oficina mecânica, ele não tem um interesse espúrio. Ele tem um trabalho que é digno, que é importante, que tem que ser valorizado e que o Estado tem que ajudá-lo. Quer dizer, que ele tem que produzir uma forma para ele fazer isso sem destruir o meio ambiente e mais, gerar uma possibilidade de que isso gere benefício para outras pessoas. Acho que esse que tem que ser a tônica da política ambiental. Ela é uma política de conhecimento. A política ambiental só é boa se você conhece a sociedade, se você conhece as pessoas que estão, se você conhece a atividade econômica que você está regulando, se você conhece a cidade. Né? A melhor coisa para gerir cidade é conhecer a cidade. Isso aí não tem menor dúvida. Ô, João, eu queria só fazer um último comentário que tem a ver com várias coisas que as pessoas estão falando aqui, que é a questão dos conflitos e da violência, né? Porque essa dimensão, né, do saco de ganância sem fundo, né, que é próprio da lógica capitalista, né,
ele tem como uma das consequências, né, muito graves, que são os conflitos e a morte, né, no campo e na cidade. O que a gente assistiu hoje aqui numa cidade do estado de São Paulo foi isso. Quando a gente pega, por exemplo, João, alguns dados, né? Esse governo não é avesso aos dados, né? Mas eu vou falar alguns deles para a gente ter dimensão do que significa isso, né? Logo no começo, quando a gente falou da questão da evolução, do desmatamento, né? Muita gente ficou surpresa com alguns dados. Se a gente pensar, por exemplo, que nos primeiros 6 meses de 2019 ocorreram nada menos que 160 casos de invasão em 150 terras indígenas, que o relatório de Comissão Pastoral da Terra, né, apontou um aumento de 23% no número de conflitos no campo e crescimento de 14% no número de assassinatos, sendo uma boa parcela desses conflitos na Amazônia, né? A gente praticamente todos os dias está vendo nos noticiários lideranças, né, de movimentos ambientais, lideranças indígenas, de movimentos do campo sendo assassinadas, né? E o que a Ilse falou, assim, esse governo, ele é um governo de morte, né? Ele incentiva, ele estimula, ele tem boa parte daquele dia do fogo, né? Como a gente viu, os fazendeiros diziam que se sentiam estimulados a fazer isso. Quando você tem diante da gente uma MP da grilagem, por exemplo, como a gente está dizendo, de que vai legalizar, né, terras que foram invadidas até 2018, né, as pessoas estão na tentativa aí de ocupar o máximo de terras possível para que sejam beneficiadas por esse tipo de política. Uma outra questão que eu queria colocar, João, é que diante da pandemia, parece que a gente fica de frente novamente com um dilema, né, histórico, né, que foi a morte, né, de milhões e milhões de indígenas, né, e da nossa população originária, que com a pandemia agora e a incursão, né, desses garimpeiros, né, e desses outros invasores de terra nas áreas indígenas, deixa a população ainda mais fragilizada, né? Se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, eu queria depois terminar de uma forma um pouco literária, com um indígena, né, que faleceu em relação da Covid e que era também um escritor e que deixa para a gente uma mensagem bastante reflexiva, né? Diga lá, João. Eu só vou dizer uma coisa que talvez seja o que você vai dizer a seguir, que talvez sejam esses povos originários ou essas formas de vida que a gente está botando mais em risco nesse momento, acho que tem mais a ensinar a gente a como viver num mundo onde a gente já percebeu que algumas coisas que a gente tem feito, que o capitalismo tem feito, que esse furor pelo saco sem fundo do lucro está gerando. Talvez a gente precise pensar num mundo em que não sei se faz tanto sentido algumas pessoas viajarem, darem a volta ao mundo tantas vezes no ano. Um executivo sai do Brasil e vai para a China, sei lá, 4 vezes no mês, ou vai para a Europa, ou faz viagens internacionais com tanta frequência. Será que alguém é tão importante assim em tantos lugares ao mesmo tempo? Será que é preciso viver desse jeito? Não sei, a minha reflexão pessoal, encarando esse período de isolamento social, de ficar trancado em casa, de descobrir, de ter que fazer todas as tarefas dentro de casa e nunca comer fora de casa, por exemplo, é muito olhar para o que é essencial, assim, de me sentir bem, de estar bem, fazendo algum tipo de atividade física. Não sou nenhum atleta, nunca fui. De manter meu trabalho, de estudar, de continuar dando aulas, de continuar mantendo o trabalho na universidade, mas de continuar principalmente olhando para dizer o que é fundamental, o que a gente precisa para viver, quais são as pessoas que eu preciso cuidar. Eu acho que isso é o que os povos indígenas nos ensinam, né? O título do livro do Ailton Krenak é genial. Acho que Ailton Krenak tudo que ele diz é ao mesmo tempo inteligente e bonito, são ideias para adiar o fim do mundo. Talvez a gente tenha que pensar nesse sentido, e que a gente possa tirar
dos indígenas, a gente possa pedir a eles, já que eles já nos deram tanto, mas a gente é pedinte mesmo, né? Tem tanto a ensinar, seja essas ideias para adiar o fim do mundo. Qual era a mensagem que eu ia dizer? Tem um site que eu acompanho, João, e que contribui, eu recomendo, né, todo mundo olhar, que é o De Olho nos Ruralistas. Você deve conhecer. Sim. E o Aldevan, ele foi o terceiro indígena a morrer por conta do coronavírus, né, em Manaus, né? No mesmo dia em que ele faleceu, né, foram sepultados mais de 130 pessoas. Sim. E o Aldevan, né, ele, nesse final da vida dele, né, pouco antes da morte, né, ele também passou a escrever. E ele chegou a publicar, com a ajuda, inclusive, de alguns antropólogos, biólogos, pessoas da equipe técnica, né, que trabalhavam com ele, um livro que chama Brilhos na Floresta. E que ele vai revelar ao mundo um fenômeno, né, e existência, eu não sei se você já viu na floresta, você que já andou pela Amazônia, né, que são o que eles chamam de cogumelos bioluminescentes, que são aqueles cogumelos e fungos luminosos na escuridão da mata, né? E ele fala disso porque muitas vezes ele andou nas florestas com os pesquisadores, né, com os antropólogos, com os biólogos, e eles nunca tinham observado isso. Aí, em uma das passagens, né, mais emblemáticas, que é narrada por um antropólogo, né, que era guia também, né, era guiado nessa noite pelo Aldevan, ele diz o seguinte, que num determinado momento o Aldevan parou e pediu para que todo mundo que estava nessa incursão pela floresta apagasse as lanternas. E nesse momento fez-se a mágica. Eu vou ler para você aqui. Os cogumelos coloridos e luminosos surgem num espetáculo jamais imaginado de cores e luzes. O biólogo, que fazia parte da incursão, fez a pergunta que transformou a resposta de Aldevan numa espécie de manual prático para a vida. O biólogo disse o seguinte: já andei muito por florestas. Por que será que eu nunca vi, né, esses cogumelos antes, esses fungos brilhantes? O Aldevan respondeu: porque você nunca apagou a lanterna. Os cientistas deviam saber que nem tudo que a gente procura pode ser encontrado iluminando. Às vezes, para ver, é preciso desiluminar. Eu espero, João, que nesse momento a gente esteja vivendo um processo de desiluminar para que a gente possa enxergar outras possibilidades. É isso que eu queria dizer. Queria mais uma vez, João, agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite e agradecer a todos e a todas que estão acompanhando essa nossa conversa. Que isso, obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer essa conversa. E o que eu puder contribuir, estou à disposição. Garanto. Obrigada. Acho que a gente tem toda uma parte que a gente discutiu, que a gente pode falar das cidades, enfim. Tem muito material aí para discussão. A gente pode marcar outra conversa ao longo dos próximos meses. Tá? Obrigada, gente. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Beijo, João. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.